Quantas vezes você já perguntou para o silêncio por que ele não respondeu? Por que ele sumiu sem explicar? Por que ele partiu sem um adeus? Você sabe que essa pessoa não volta. A mente sabe. Mas o coração ainda espera por aquela última conversa. Aquele pedido de desculpas que nunca veio. Aquela explicação que faria tudo fazer sentido. E enquanto você espera, a vida passa. E você fica ali, preso numa história sem final. Quantos anos você já perdeu esperando palavras que nunca foram ditas? Quantos dias se foram enquanto você tentava entender o que não tinha resposta? Cláudia esperou Fernando por 2 anos. 2 anos olhando para o celular. 2 anos com o coração em suspenso. 2 anos acreditando que ele voltaria para explicar por que partiu daquele jeito. Para dizer que se arrependeu. Para completar a frase que ficou pela metade. E você? Por quem você espera? Que explicação você ainda busca? Que encerramento te prende no passado enquanto o presente escorre por entre seus dedos? Tem um segredo que ninguém conta. Às vezes, o encerramento nunca vem de fora. E esperar por ele é como esperar que a chuva caia para cima. Você nota como essa espera pesa? Como ela te mantém preso a um momento que já não existe mais? Como ela transforma o seu presente em uma sala de espera para um futuro que talvez nunca chegue? Hoje, quero falar com você sobre a prisão invisível de esperar por um encerramento. E como Viktor Frankl, um homem que sobreviveu ao impensável, pode nos mostrar como encontrar liberdade, mesmo quando ninguém nos dá respostas. Se você já sentiu que está parado no tempo esperando que alguém volte para completar sua história, fica comigo. Esse vídeo pode ser a chave que você procurava, não para a porta que se fechou, mas para aquela que você ainda não viu que está aberta. Se isso te tocou, deixa um like e fica comigo. Viktor Frankl não era apenas um psiquiatra. Ele era um sobrevivente do Holocausto que perdeu quase tudo: família, posição, identidade e dignidade. Ele viveu o que muitos de nós não conseguiríamos nem imaginar. E ainda assim, em meio ao horror absoluto dos campos de concentração, ele descobriu algo poderoso: o sentido. Frankl percebeu que mesmo quando tudo é tirado de nós, absolutamente tudo, ainda resta uma coisa que ninguém pode roubar: a liberdade de escolher como responder ao que acontece. A liberdade interior. A capacidade de encontrar sentido, mesmo no sofrimento mais profundo. E o que isso tem a ver com você, que espera por um encerramento que nunca vem? Tudo. Porque enquanto você espera que o outro volte para completar sua história, você entrega seu poder. Você coloca seu sentido nas mãos de alguém que já mostrou que não vai cuidar dele. Frankl diria que você está buscando no lugar errado, que você está confundindo amor com sentido, que você acredita que precisa daquela pessoa, daquela explicação, daquela última conversa, quando, na verdade, o que você precisa é reconhecer que seu valor não depende de quem foi embora. Para Frankl, o ser humano precisa de sentido como precisa de ar. Quando o sentido falta, a alma adoece, não no sentido clínico, mas existencial. É um vazio que nenhum relacionamento pode preencher completamente. Quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Esta é talvez a frase mais conhecida de Frankl, e ela nos diz muito sobre por que ficamos presos esperando encerramentos. Quando não temos um sentido maior, quando não temos um propósito claro, nos agarramos a histórias inacabadas, porque elas nos dão a ilusão de que ainda há algo a ser resolvido, de que há um motivo para continuarmos onde estamos, de que o passado ainda pode mudar. Mas Frankl também nos ensinou: quando não podemos mais mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. É como a Cláudia, que não conseguia seguir em frente depois que Fernando desapareceu sem explicação. Ela olhava para o telefone todos os dias, esperando uma mensagem. Checava as redes sociais para ver se havia algum sinal. Ensaiava o que diria quando finalmente o encontrasse. O que ela não percebia é que essa espera não era apenas por Fernando. Era por uma validação. Por uma prova de que os 2 anos que passaram juntos significavam algo. De que ela não tinha se enganado. De que ela não tinha fracassado.
Frankel diria que Cláudia estava buscando sentido no lugar errado. Ela acreditava que precisava do encerramento de Fernando, quando, na verdade, precisava encontrar um sentido que transcendesse aquela relação. Ou como aquele homem que conheci, que se anulou por anos em um relacionamento por medo do abandono. Ele confundia afeto com sobrevivência emocional. Para ele, perder o amor era como perder o ar, e assim aceitava migalhas, porque acreditava que era melhor do que ficar sem nada. O que ele não entendia é que estava faminto de sentido, não de amor, que estava buscando no outro uma razão para existir, quando essa razão precisava vir de dentro. O sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um sentido. Esta é outra verdade profunda que Frankel nos deixou. E ela nos convida a uma pergunta diferente. E se a dor de não ter um encerramento não for apenas uma tortura? E se for um chamado para olhar para dentro, para descobrir quem você é além dessa história, para encontrar um sentido que não dependa de palavras que nunca foram ditas? É como se a vida estivesse te dizendo: não haverá um final perfeito para esta história, não haverá uma última conversa que cure todas as feridas, não haverá uma explicação que faça tudo fazer sentido. E então resta a pergunta: o que você vai fazer com isso? Frankel sugere que, em vez de ficar preso esperando que alguém complete sua história, você pode começar uma nova. Uma história que não dependa de um encerramento que nunca veio. Uma história onde você é o autor, não apenas um personagem esperando que outro decida o final. Isso não significa esquecer, não significa fingir que não doeu. Significa encontrar sentido mesmo na ausência de respostas. Significa transformar a ferida aberta em uma cicatriz que conta uma história de superação, não apenas de abandono. Se isso clareou algo dentro de você, se inscreve no canal. Cláudia e Fernando se conheceram em uma festa de aniversário. Ela, professora de literatura, sempre teve uma queda por homens intensos, daqueles que parecem carregar um mistério. Ele, fotógrafo freelancer, vivia entre viagens e projetos, com aquele ar de liberdade que a fascinava. O começo foi como um filme, mensagens que duravam a madrugada toda. Encontros onde o tempo parecia parar, declarações de amor que pareciam poesias. Cláudia se sentia finalmente vista, finalmente compreendida, finalmente amada como merecia. Nos primeiros meses, era como se eles tivessem criado um mundo paralelo, onde só existiam os dois. Fernando a fotografava em momentos inesperados, tomando café da manhã com o cabelo bagunçado, lendo no sofá, olhando pela janela. Quero capturar sua essência, ele dizia. E Cláudia se sentia especial por ser seu tema favorito. Mas então começaram os silêncios, os cancelamentos de última hora, as viagens que duravam mais do que o combinado. Cláudia tentava entender. Afinal, era o trabalho dele. Era a vida que ele tinha quando a conheceu. Quem era ela para querer mudar isso? Ela começou a viver pela metade. Metade dela estava presente, dando aulas, conversando com amigos, vivendo o dia a dia. A outra metade estava sempre à espera de uma mensagem, de uma ligação, de um sinal, de que ainda era importante. Fernando era imprevisível. Às vezes desaparecia por dias para depois voltar cheio de presentes e histórias, como se nada tivesse acontecido. Outras vezes era o namorado perfeito, atencioso, presente, apaixonado. Essa montanha-russa emocional deixava Cláudia exausta, mas viciada. A incerteza virou sua droga diária. Eu só queria entender o padrão, ela me contou depois. Se eu entendesse o padrão, poderia me preparar, poderia me proteger, poderia saber quando ele voltaria a me amar como antes. Foi numa quarta-feira comum que tudo mudou. Fernando havia prometido que jantariam juntos para comemorar 2 anos de relacionamento. Cláudia preparou tudo. A comida favorita dele, vinho, até comprou aquela camisa que ele tinha mencionado meses atrás. Às 19h mandou mensagem confirmando. Nenhuma resposta. Às 20h ligou. Caixa postal. Às 22h começou a se preocupar. Às 23h a preocupação virou raiva. À meia-noite a raiva virou medo. Na manhã seguinte, ainda sem notícias,
Ela foi até o apartamento dele. Vazio. Não completamente vazio. Suas coisas ainda estavam lá, mas vazio de Fernando. Na mesa, um bilhete curto. Preciso de um tempo, me desculpa. 5 palavras. Depois de 2 anos, 5 palavras. Cláudia esperou. 1 dia, 2, 1 semana. Mandava mensagens que ficavam sem resposta. Ligava para números que não atendiam. Perguntou para amigos em comum que sabiam tanto quanto ela. Nada. 1 semana virou 1 mês. 1 mês virou 6. 6 meses viraram 1 ano. E Cláudia continuava esperando. Esperando uma explicação. Esperando um pedido de desculpas. Esperando um motivo que fizesse sentido. Como alguém simplesmente desaparece assim? Ela se perguntava todas as noites antes de dormir. Ela criou 1000 cenários em sua mente. Talvez ele tivesse conhecido outra pessoa. Talvez estivesse doente e não quisesse preocupá-la. Talvez tivesse entrado em depressão. Talvez tivesse sido uma farsa desde o início. Cada teoria a mantinha presa a ele. Cada possibilidade era um fio invisível que a amarrava ao passado. Cláudia não percebia, mas não estava apenas esperando por Fernando. Estava esperando por uma versão de si mesma que fizesse sentido sem ele. Foi numa sessão de terapia, 2 anos depois do desaparecimento, que ela encontrou Viktor Frankl. Sua terapeuta sugeriu a leitura de Em Busca de Sentido. Cláudia leu o livro em uma noite. Foi como se alguém acendesse uma luz, ela me contou. Frankl perdeu tudo, família, trabalho, dignidade, e ainda assim encontrou sentido. E eu estava ali, paralisada porque um homem tinha ido embora sem explicar porquê. A frase que mudou tudo para ela foi: quando não podemos mais mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Cláudia percebeu que estava esperando que Fernando desse sentido à sua história. Que explicasse por que os 2 anos juntos não tinham sido suficientes. Que confirmasse que ela era digna de amor, apesar do abandono. Mas e se o sentido não estivesse na explicação que nunca veio? E se estivesse justamente na ausência dela? Lentamente, Cláudia começou a entender. O que ela buscava não era Fernando. Era um sentido para sua própria existência. Um valor que não dependesse de ser escolhida. Um propósito que não pudesse ser abandonado na mesa de jantar com um bilhete de 5 palavras. Um dia, quase sem perceber, ela não checou o celular pela manhã, esperando uma mensagem dele. Na semana seguinte, encontrou uma antiga foto dos 2 e não sentiu aquela dor aguda no peito. No mês seguinte, seu nome surgiu numa conversa, e ela conseguiu pronunciá-lo sem que a voz tremesse. Não foi mágico. Não foi instantâneo. Foi um processo lento de cura, que começou quando ela entendeu que o encerramento que tanto esperava precisava vir de dentro, não de fora. Se eu continuasse esperando que ele completasse minha história, eu nunca escreveria novos capítulos. Ela me disse 3 anos depois. Eu tive que aceitar que algumas perguntas não têm respostas, e que isso não significa que minha vida não tenha sentido. Talvez isso pareça com você, e talvez você também possa mudar. Se isso te deu esperança, compartilha com alguém que você ama. Agora quero compartilhar com você 5 lições que podemos aprender com a história de Cláudia e com a filosofia de Viktor Frankl. 5 caminhos para encontrar encerramento quando ninguém nos dá um. 5 formas de recuperar seu poder quando você está preso na espera. A verdade começa no reconhecimento. O primeiro passo é o mais difícil, mas também o mais libertador. Reconheça que você está esperando por algo que pode nunca acontecer. Diga para si mesmo, em voz alta, se for preciso, estou esperando por um encerramento que está fora do meu controle. Sente como essas palavras ressoam no seu corpo, como elas revelam a verdade que você já sabe, mas tem evitado encarar. Este reconhecimento não é derrota. É o primeiro ato de liberdade. É como Frankl nos ensinou. A liberdade começa quando aceitamos o que não podemos mudar. Sentir-se abandonado não quer dizer que você não é digno de amor. Quer dizer que algo dentro de você precisa ser escutado. E esse algo não é a voz do outro, é a sua própria. Pergunte a si mesmo, quanto tempo mais você está disposto a viver no limbo?
Quantos dias, meses, anos você ainda vai sacrificar esperando por palavras que podem nunca ser ditas? O reconhecimento não apaga a dor, mas abre espaço para algo novo começar. O encerramento é uma decisão interna, não um evento externo. Fomos ensinados a esperar por grandes momentos de resolução. A conversa final, o pedido de desculpas, a explicação que faz tudo fazer sentido. Como nos filmes, onde há sempre uma cena que amarra todas as pontas soltas. Mas a vida raramente é assim. Na maioria das vezes, o encerramento não vem como um evento externo, mas como uma decisão interna. É você quem decide. Esta história está encerrada para mim, mesmo sem todas as respostas. É você quem escolhe parar de revirar o passado em busca de sinais que perdeu, palavras que mal ouviu, gestos que não entendeu. A ausência do outro não define seu valor. Você não vale, menos porque alguém foi embora. O seu valor não depende de quem fica, depende de quem você escolhe ser agora. Cláudia percebeu isso quando entendeu que mesmo se Fernando voltasse com todas as explicações do mundo, isso não mudaria o fato de que ele escolheu partir daquela forma. Nenhuma explicação apagaria os 2 anos que ela passou esperando. Encerramento não estava nas palavras dele. Estava na decisão dela de seguir em frente. A dor tem um propósito. Se você permitir, Viktor Frankl descobriu, nos campos de concentração, que o sofrimento se torna suportável quando encontramos um sentido nele. Não um sentido romântico ou idealizado, mas um significado real e transformador. A dor de não ter um encerramento também pode ter um propósito. Ela pode ser o catalisador para uma transformação profunda. Você não está quebrado, você está se revelando. Como Frankl dizia, o que quer dar luz precisa suportar a queima. Isso não é destruição, é revelação. Cláudia percebeu que os 2 anos de espera não foram apenas sofrimento. Foram um tempo em que ela se conheceu profundamente, em que descobriu sua força, em que aprendeu a diferenciar amor de dependência. A dor de um encerramento que nunca veio a ensinou a criar seus próprios encerramentos. Pergunte a si mesmo: o que essa dor está me ensinando? Que parte de mim está sendo revelada através desse sofrimento? Que força eu não sabia que tinha até precisar seguir sem respostas? Crie seu próprio ritual de encerramento. Os rituais têm poder. Eles marcam transições, dão forma ao invisível, transformam sentimentos em atos. Quando o encerramento não vem de fora, crie seu próprio ritual. Algo que simbolize sua decisão de seguir em frente. Algo que honre o que foi, mas também celebre o que virá. Não espere o fim que nunca veio. Crie o seu encerramento. Talvez o outro nunca peça desculpas, mas você pode se perdoar e seguir. A cura começa quando a culpa termina. Cláudia escreveu uma carta para Fernando que nunca enviou. Nela, colocou tudo o que gostaria de dizer. Todas as perguntas, toda a raiva, toda a gratidão também. Quando terminou, queimou a carta e espalhou as cinzas em um rio. Foi como se algo dentro de mim finalmente se soltasse. Ela me disse: seu ritual pode ser diferente, pode ser uma viagem, uma mudança no visual, uma tatuagem, uma nova rotina, um objeto que você enterra ou queima ou doa. O importante é que simbolize para você a passagem do esperando por um encerramento para o criando meu próprio fim e começo. Construa um sentido maior que a ausência. Viktor Frankl acreditava que o ser humano é movido principalmente pela busca de sentido. Quando perdemos esse sentido, ficamos à deriva, vulneráveis a todo tipo de sofrimento. Muitas vezes, ficamos presos esperando por um encerramento porque não temos um sentido maior que nos puxe para frente. O sentido está na sua escuta interna. Pergunte: o que essa dor quer me mostrar? Que verdade eu estava tentando esquecer? Que caminho só agora posso ver? Cláudia descobriu que sua paixão pelo ensino podia ser mais que um trabalho. Podia ser um propósito. Ela começou a desenvolver um projeto de literatura para jovens em situação de vulnerabilidade. A cada adolescente que se conectava com um livro, a cada história que ganhava vida nas mãos de seus alunos, ela sentia que estava construindo algo significativo.
algo que ninguém poderia abandonar na mesa de jantar com um bilhete de 5 palavras. Quando temos um porquê forte o suficiente, o como se torna suportável. Mesmo o como de seguir sem respostas. Pergunte a si mesmo: que sentido maior posso construir agora? Que contribuição posso fazer que transcenda essa história inacabada? Que legado quero deixar que seja maior que essa ausência? Quando você constrói um sentido maior que a ausência, o encerramento que nunca veio perde seu poder sobre você. Não porque a dor desaparece completamente, mas porque ela se torna apenas um capítulo em uma história muito mais vasta e significativa. A história da sua vida. Se isso falou com você, comenta cura aqui embaixo. Pode ser que alguém precise ler. Sabe o que é irônico sobre esperar por um encerramento? É que quanto mais você espera, mais poder você dá para quem foi embora. Cada dia que passa olhando para o telefone, revirando memórias, imaginando o que poderia ter dito ou feito diferente. É um dia em que você entrega seu presente para alguém que escolheu não estar nele. E eu sei. Sei como é difícil soltar. Sei como parece impossível seguir sem entender. Sei como dói aceitar que algumas perguntas nunca terão respostas. Mas sei também que dentro de você existe uma força que talvez você ainda não tenha descoberto. Uma força que Viktor Frankl viu nos lugares mais improváveis, nos campos de concentração, onde tudo havia sido tirado, menos a liberdade interior de escolher como responder ao sofrimento. Você tem essa mesma liberdade, mesmo quando o outro não te dá um encerramento, mesmo quando o silêncio é a única resposta que você recebe, mesmo quando parece que a história está eternamente inacabada. Talvez o verdadeiro encerramento não seja entender por que alguém foi embora, mas entender que você pode estar completo mesmo com perguntas sem respostas, que você pode criar sentido mesmo no meio do que parece sem sentido, que você pode ser o autor da sua história, não apenas um personagem esperando que outro decida o final. E se você percebesse que enquanto espera por um encerramento, a vida está passando, que enquanto olha para trás, novas possibilidades estão nascendo à sua frente, que enquanto tenta entender o que foi, está perdendo a chance de criar o que pode ser. O tempo não volta. As palavras não ditas talvez nunca sejam pronunciadas. As explicações que você busca talvez nunca venham. E tudo bem, porque você é maior que essa história inacabada, porque seu valor não depende de quem foi embora, porque seu sentido não está nas mãos de quem escolheu não ficar. Cláudia demorou 2 anos para entender isso. 2 anos esperando que Fernando completasse uma história que, na verdade, ela precisava terminar sozinha. A maior prisão que eu já conheci, ela me disse, foi esperar que alguém me libertasse. E você? Quanto tempo mais vai esperar? Quanto da sua vida vai colocar em espera por palavras que podem nunca ser ditas? Talvez a vida tenha te quebrado, mas ela não te matou. E agora, é você quem escolhe o que essa dor vai significar. A sua história não acabou. Ela só começou a fazer sentido. Este é o convite que te faço hoje. Escolha ser mais forte que a ausência de um encerramento. Escolha criar sentido, mesmo sem todas as respostas. Escolha ser o autor da sua história, não apenas uma personagem esperando por um final que pode nunca vir. Porque no final o verdadeiro encerramento não é entender tudo. É estar em paz mesmo com o que não entendemos. É seguir em frente mesmo com algumas perguntas para sempre sem respostas. É criar um sentido maior que qualquer ausência. E isso, meu amigo, ninguém pode fazer por você. Essa é sua jornada, seu poder, sua liberdade. Como Viktor Frankl nos ensinou, tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher a própria atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. Escolha hoje. Escolha a liberdade. Escolha o sentido. Escolha a vida que espera por você, além desta história inacabada. Deixe sua marca com um like para que esta mensagem encontre mais corações sedentos por clareza. Inscreva-se. Ative as notificações para receber doses regulares de inspiração e bem-estar. Compartilhe nos comentários a palavra cura para vibrarmos juntos nessa jornada. Quem sabe sua experiência
não se torna luz para outros em nosso canal? Conte-nos nos comentários o que te motiva e te dá força. Sua história única pode iluminar um futuro vídeo em nosso canal, inspirando milhares.